cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as magias e ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Podem se sentar, irmãos. Boa tarde a todos vocês. Deixa eu me apresentar rapidamente a quem não me conhece. Meu nome é Magno. Eu sou simplesmente um servo do grupo de oração lá no bairro do Ouro Verde, na comunidade São João Maria Vianney. O grupo de oração chama Nascer do Alto. Fui convidado esta tarde para estar partilhando com vocês um tema importante e por muitas das vezes nós passamos por esta situação e algumas vezes a gente se sente nervoso para responder. Então é um tema muito importante, só que é um tema também que é um pouco maçante. A gente vai falar um pouco de documento, falar um pouco de história da igreja. Quem gosta de história vai gostar, quem não gosta... Então assim, queria saber, todos que estão aqui são consagrados ou alguém veio que não é, que está visitando? Sejam todos bem-vindos, viu? Pergunto de vocês, como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Não teve nenhuma dificuldade? Foi tudo bem? Principalmente quem é consagrado, como foi a semana de vocês? Eu só digo uma coisa, eu fui dormir 4 horas da manhã. Muita luta, muita batalha. E quando a gente fala de Nossa Senhora, fala da igreja, o inimigo ele odeia. Então hoje, meus irmãos, nós vamos falar de aprovação da igreja para a escravidão à Santíssima Virgem. É uma dúvida que muitos têm sobre esta aprovação. Já aconteceu comigo uma situação eu acredito que tenha acontecido com todos vocês. Quem usa as cadeiras, alguém passar por você e perguntar sobre elas. Inclusive em retiro. Eu fui no retiro da comunidade e me perguntaram. Nós estávamos fazendo a oração diante da imagem de Nossa Senhora e uma jovem perguntou, mas por que vocês usam isso? Porque chama a atenção, é forte. E eu expliquei para ela toda a situação e ela me partilhou que o padre lá da paróquia, da igreja dela, tinha falado. Ele achava que aquilo ali era demais, que não era aprovado pela igreja. Então assim, muitas das vezes nós passamos por isso e hoje nós vamos entender um pouco sobre essa situação. Quem está contratado aí? Glória a Deus. Então, se você abrir o tratado lá no parágrafo 131, o que diz o tratado da 131? Lá no parágrafo 131. Não se pode objetar que essa devoção seja nova ou sem importância.
não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração a Nosso Senhor ou renovação das promessas do batismo, como de uma prática antiga, aconselhando-a a todos os cristãos. Esta prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. Então, para quem lê o tratado, quem já leu o tratado, conhece da história de São Luís, só este parágrafo já responderia a questão se a igreja aprova ou não a consagração. Porque o santo, ele não é canonizado da noite para o dia. Tem todo um processo. Se é São Luís, é porque ele passou por um processo, ele foi estudado, ele foi analisado, foi feita toda uma pesquisa em relação à vida de São Luís. Então só isso responderia. Mas quem não leu o tratado? Quem não leu? Então a gente fala de renovação do batismo. Vocês lembram do batismo de vocês? Das promessas do batismo? Muitos eram crianças, recém-nascidos. Eu fui um recém-nascido. A gente não lembra muito da renovação dos nossos batismos. Mas agora, eu coloquei aí para a gente lembrar dessas promessas. Uma das promessas do nosso batismo: renunciar ao pecado, renunciar à divisão. Porque o Senhor é o Deus da união. Quem divide é o inimigo. Certo? Renunciar ao demônio, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí já entra a oração do nosso creio. É o nosso creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nascido da Virgem Maria, que padeceu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Só que, gente, como vocês falaram, às vezes, quando nós somos batizados, nós somos crianças. E com o tempo vamos esquecendo dessas promessas. Esquecemos. E muitas das vezes é uma realidade nossa de que padrinho e madrinha só aparecem no dia do batismo. Ou no dia do aniversário. Não te guia. Padrinho e madrinha dentro da igreja tem toda uma, digamos, uma análise, tem toda uma importância. O padrinho é o segundo pai, a madrinha é a segunda mãe. Se aquela criança chegar a se perder, o padrinho e a madrinha vão responder por aquela criança. Quem bem souber de batismo, de ser padrinho e ser madrinha, da responsabilidade, às vezes talvez nem fizesse, nem fosse. Então, renovar as promessas do batismo, como diz o tratado. Mas será a santa escravidão uma doutrina certa, segura e aprovada pela Santa Igreja? Eu coloquei essa interrogação desse tamanho aí para chamar bem a atenção mesmo. Será que é? Dá aquela dúvida. Porque a consagração, se ela fosse aprovada pela igreja, por que eu nunca ouvi falar dela? Por que ela é tão escondida? Por quê? Por que tem usado essas cadeias? Por quê? E aí fica esse questionamento. Então, para aquela interrogação, gente, eu estou meio incomodado, porque se eu for para cá eu vou ficar na frente de Nossa Senhora. Se eu for para cá eu fico na frente de vocês, mas vamos lá. Eu respondi um sim bem grande. Tal doutrina é plenamente aprovada pela Santa Igreja.
e a sua prática entra plenamente no espírito do Evangelho. Vamos saber o porquê. Vamos entender o porquê. Pode passar? Vamos lá. Quem está com a Bíblia? Abre aí em 1 Coríntios 1, 23. Amém? 1 Coríntios 1, 23 diz o seguinte: nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. Aí a pessoa te vê assim, ó, de saião, te vê com uma cadeia no braço, te vê servindo aos finais de semana na igreja, te vê renunciando o pecado. O que é isso para os pagãos? Loucura. O tratado ele não fala de renunciar ao pecado. O tratado ele não fala das devoções externas. A Bíblia está falando, o Evangelho está falando. Vamos lá em 1 Coríntios 3,19. 1 Coríntios 3,19 vai falar assim: pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato, a Escritura diz: Deus apanha os sábios na própria esperteza deles. Amém? Então, meus irmãos, se este livrinho, este tratado, ele nos ensina, eu estou mostrando para vocês o que o tratado ensina e o que o Evangelho diz. O nosso Evangelho, ele vai, o tratado bem melhor, vai de acordo com o Evangelho. Como algo que é mostrado, algo que foi escrito por um santo e está de acordo com o Evangelho, não pode ser aprovado pela igreja. Vamos lá, mais razões. Lucas 14:33. Quem está com o tratado, já abre também aí no parágrafo 81. Hoje nós vamos usar esses dois, a Bíblia e o tratado, um do lado do outro. Lucas 14:33. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O tratado, no parágrafo 81, fala de quê? Esvaziar-se de si. O que é esvaziar-se de si? Renunciar às suas próprias vontades. Se você não renunciar às suas próprias vontades, como você vai ser discípulo? Não sou eu que estou te questionando, é a palavra que diz isso. É a palavra que está dizendo isso. Eclesiástico 35, versículo 3. Se você quiser ir anotando, é até bom que você anote, em casa dá mais uma lida.
reflete sobre tudo isso que a gente está falando hoje. Porque, meus irmãos, o que mais tem hoje é gente querendo apontar o dedo em você. E nós somos muito criticados porque nós não conhecemos a palavra. Infelizmente nós não conhecemos. E por falta de conhecimento a gente se perde. 35:3 vai dizer o quê? O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o sacrifício pelo pecado é afastar-se da injustiça. O que fala o tratado no parágrafo 118? O tratado, no parágrafo 118, ele vem falar de sacrifício. Ou seja, onde eu quero chegar? O tratado, ele vai de acordo com a palavra. Ele vai de acordo com a palavra. Então ele fala no parágrafo 118 de sacrifício, e o 35:3 Eclesiástico fala: o que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, é sacrificar-se. Se o pecado ele fosse ruim, ninguém ia querer. Afastar-se do pecado é o nosso dever, mas muitas das vezes é um sacrifício. Ainda mais quando nós temos aqueles de estimação. É um sacrifício. João 19:26-27. Se você não estiver conseguindo acompanhar as leituras, não tem problema, em casa você dá uma olhada. O meu objetivo com essa atividade, a gente se movimentar primeiro para acordar também um pouco, mas para a gente começar a ler a Bíblia junto com o tratado. Tá? João 19:26-27. Diz assim: Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse a mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. O Evangelho falando de Nossa Senhora. Jesus entrega Nossa Senhora para cada um de nós como mãe. Como mãe. Só para descontrair um pouco, uma vez eu vi, não sei se vocês já viram isso também, uma figurinha que mostra um rapaz falando o seguinte no Facebook: que Maria era irmã dele em Cristo Jesus. E aí alguém, creio eu que um cristão católico, colocou logo embaixo: meu irmão, o Senhor não disse: filho, eis aí a tua irmã. O Senhor disse: filho, eis aí a tua mãe. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, aqui nós estamos vendo que o tratado, a Bíblia está falando de Nossa Senhora. Jesus entregando Nossa Senhora para nós como mãe. E aonde a gente vê isso no tratado? Todo o tratado fala disso. Mas eu especifiquei um parágrafo lá, 145. Você puder dar uma olhada depois. Então vamos falar da Santa Igreja. Da Santa Igreja. O que a Santa Igreja fala, né, sobre a consagração, sobre o tratado? Papa Clemente VIII. Esse é o Papa de número 231.
O seu papado foi de 1592 a 1605. Obrigado. Esse Papa, ele tem uma sala no Vaticano com o nome dele, em homenagem a ele, que é a Sala Clementina. Esse Papa foi advogado e foi aluno, sabe de quem? Nada mais, nada menos que São Felipe Neri. De São Felipe Neri. Pregava e impunha a disciplina. Era um Papa de pulso firme. Tá? E o que foi que ele fez? Ele conferiu grande indulgência à confraria dos escravos, estabelecida nos conventos religiosos do Hospital de Caridade no bairro de São Germano, em Paris. Assim como aqueles que tragam consigo e recitem a coroinha de Nossa Senhora. Nós, como consagrados, sabemos que nós temos que orar todos os dias essa coroinha. E esse Papa aí, ele concedeu as indulgências para quem traz consigo a coroinha e ora. Então aí, gente, esses documentos eles não são de muito fácil acesso. Eu consegui um trecho do documento em que ele concede essas indulgências, só que esse trecho ele está em italiano. Aqui é só para mostrar para vocês que realmente existe, que tem um documento. A gente fala de documento e não mostra. Então existe um documento concedendo estas indulgências. Kleber manja de italiano, estava lendo ali. Então nós temos aí o Papa Gregório XV. Este é o Papa de número 234. E ele também confere as mesmas indulgências iguais aos escravos de Nossa Senhora, concordando com o Papa Clemente VIII. Este é o Papa Urbano VIII. É o Papa de número 235. O papado dele foi de 1623 a 1644. Esse Papa aí, ele concedeu canonizações. Olha só, Rainha Santa Isabel. Ele concedeu a canonização de São Francisco Xavier, São Luís de Gonzaga e a canonização de São Felipe Neri. Foi esse Papa que concedeu. Tá? E ele foi o último Papa a estender territorialmente o território papal no Vaticano. Uma informação histórica que é importante a gente saber. Este soberano pontífice, consultando sobre as práticas exteriores de nossa devoção, especialmente sobre as correntinhas que os escravos trazem, aprovou tão louvável fervor e deu, a 20 de junho de 1631, a bula Cum Sicut Acceptimus, não sei se fala assim, não entendo de latim, mas é por aí, pela qual concede grande número de indulgências aos escravos de Maria Santíssima. Pode passar agora. Então essa aí é a frente do documento que concede estas indulgências. Tá? Está até ali escrito, Biblioteca de Montserrat. Então o acesso a esses documentos ele é um pouco restrito. Eles são documentos oficiais da igreja. Né? Nós temos aí
o Papa Alexandre VII. Esse foi o Papa de número 237. O papado dele foi de 1655 a 1667. Esse Papa, ele participou das negociações que puseram fim à Guerra dos 30 anos. Tá? Ele apoiava a Companhia de Jesus e foi um grande protetor da arte. Além disso, expediu uma bula no dia 23 de junho de 1658, na qual, por motivo da organização da Sociedade da Escravidão em Marsella, no convento dos Agostinianos de Provença, acrescenta as indulgências concedidas pelo Papa Urbano VIII aos escravos da Santíssima Virgem, outras muitas e consideráveis. Pode passar. O Papa Pio IX foi o Papa de número 255 da Igreja. Seu papado foi de 1846 a 1878. Este Papa, depois de Pedro, foi o Papa que ficou mais tempo, que teve um papado mais longo. Foram 31 anos de papado e 7 meses. Ele só perde para Pedro, que foi o primeiro. E Pedro teve um papado de 37 anos. Tá? E esse aí, a foto dele é diferente dos outros. Não sei se vocês percebem. Os outros foram pinturas. Este foi o primeiro Papa a ser fotografado. Foi ele que proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Foi este padre, esse santo padre, né? Através da encíclica Ineffabilis Deus. Tá? Sob seu pontificado, que a 12 de maio de 1853 se promulga em Roma o decreto declaratório de que os escritos de São Luís eram isentos de todo erro que pudesse obstar-lhe a beatificação. Ele está repetindo o que eu falei ainda há pouco. Como é que um homem escreve um tratado que fala de uma devoção à Santíssima Virgem, vira santo, e esse tratado não é válido? A igreja falhou? A igreja não analisou? Não, irmãos. Está bem claro. Esse tratado foi analisado e o Papa Pio declara que esse tratado é isento de todo erro que pudesse parar com a beatificação de São Luís. Aqui eu peguei um trecho dessa bula, tá? Da bula Ineffabilis Deus, que diz o seguinte: daqui as palavras absolutamente peremptórias com que Alexandre VII, nosso predecessor, exprimiu o verdadeiro pensamento da Igreja. De fato, ele declarou que, desde a antiguidade, a piedade dos fiéis para com a Beatíssima Virgem Maria havia crido que sua alma, desde o primeiro instante da sua criação e da sua infusão no corpo, por uma especial graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho e Redentor do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original, e neste sentido celebrará ela solenemente a festa da Conceição. É um trecho que está na bula, onde o Papa ele mostra para nós a importância da Virgem Maria. Pode passar, cara. Esse Papa também, depois, e não para trás, isso.
E não satisfeitos, é um outro trecho, e não satisfeitos com isso, a fim de que a doutrina acerca da Imaculada Conceição de Maria se conservasse íntegra, prestem atenção, proibiram severissimamente sustentar-se, quer em público, quer em particular, a opinião a ela contrária. Olha o peso da palavra. Severissimamente. Severo já é uma palavra forte. Severissimamente é mais ainda. A qual quiseram, como de muitos modos, ferida de morte. E para que essas repetidas e claríssimas declarações não redundassem em vãs, também lhes aditarão sanções. Português bonito, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Se você prega diferente contra a Imaculada Conceição de Maria, você não vai só falar, você vai ser punido por estar falando isso. Quem está falando isso é um Papa. E o Papa e a Igreja são um. Se o Papa fala, é lei, gente. E se eu não concordo com o que o Papa fala, eu tenho que rever meus conceitos. Assim como eu coloco outra situação, entre nós conversamos muito sobre os padres. Às vezes tem uns padres assim que a gente fica meio errado. A gente fica meio sem jeito de ver as coisas acontecerem. Cada padre parece que pensa de um jeito. Mas eu digo a cada um de vocês: o padre é o alter Christus. O padre consagrou sua vida a Deus. E portanto merece todo e qualquer respeito. Se ele faz algo de ruim, aí é ele com Deus. Nem eu, nem você temos o que falar nada. Nós devemos respeito sim ao padre, ao Papa, ao padre. Então vamos lá, São Pio X. Esse é o Papa da Igreja, de número 257. Esse padre aí, ele foi conhecido como o Papa da Eucaristia. Por quê? Porque ele permitiu a comunhão frequente e fomentou o acesso das crianças à Eucaristia. Existe uma dúvida que paira, mas quando é que a criança pode comungar? O catecismo da igreja, ele não fala a idade, ele cita a idade das razões. Vocês já ouviram falar disso? A idade das razões. Que idade é essa? É a idade que a criança ela consegue diferenciar o certo do errado. Aí varia de igreja para igreja. Algumas consideram 7 anos, outras consideram 16 anos, 15, 14. Mas o nosso catecismo ele fala somente de idade das razões. Esse Papa aí, ele era tão fraquinho que no conclave dele lá, ele teve 55 votos de 60 para ele ser eleito padre. Ele tinha uma singular estima à perfeita devoção, e especialmente ao tratado da verdadeira devoção escrito por São Luís. Quando pensou em compor a encíclica comemorativa do jubileu da Imaculada Conceição, este pontífice, que de muito conhecia o livro de São Luís, quis relê-lo, como confessou depois. E valeu-se do tratado, relendo tantas vezes,
a ponto de reproduzir os pensamentos, e não raro, as mesmas expressões do santo missionário. Ele leu tanto o tratado que ele estava imitando São Luís já. Ele estava falando com as mesmas palavras de São Luís. Aí tem um acontecimento que diz o seguinte: o procurador-geral da Companhia de Maria, numa audiência, disse ao Papa, procurador-geral da Companhia de Maria, chegou com o Papa e disse o seguinte: Vossa Santidade deseja, sem dúvida, como nós, que a verdadeira devoção ensinada por São Luís se espalhe cada vez mais, e há de desculpar-me se me venho pedir uma bênção especial e estímulo. Ele queria uma bênção especial do Padre para que essa santa devoção fosse proclamada para várias e várias outras pessoas. E o que o Padre disse? O que o Papa disse para ele? Estendeu a mão com um sorriso afirmativo, tomou a súplica escrita do procurador, leu-a, e apenas findada a leitura, tomou a pena e escreveu abaixo estas linhas: atendendo a vosso pedido, recomendamos vivamente o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tão admiravelmente escrito por São Luís, e a quantos lerem este tratado, concedemos de todo o coração a bênção apostólica. Vocês entendem a profundidade da importância, a profundidade do que esse Papa está dizendo? Ele não só está indicando o tratado para que todos possam ler, para que todos possam aprender, para que todos possam renovar as suas promessas do batismo, como está concedendo uma bênção a cada um que lê. Mais uma vez eu digo, é um Papa, e é lei. Quanto à Associação dos Padres de Maria, já existia praticamente, mas foi canonicamente organizada no Congresso Mariano em Silden, tendo como protetores os cardeais Vanutelli e Vives. São Pio X foi o primeiro a inscrever-se na Associação dos Padres de Maria, figurando, pois, seu nome no cabeçalho dos sacerdotes consagrados. São Pio foi um dos padres que se consagraram à Santíssima Virgem. Então nós temos aí também Bento, Papa Bento não foi menos devoto à santa escravidão. A 28 de abril de 1916, por ocasião do segundo centenário de São Luís Maria, enviou-lhe uma carta autógrafa ao superior da Congregação de Maria, na qual disse: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é um livro pequeno em tamanho, mas de uma grande autoridade e de grande unção. Possa ele espalhar-se mais e mais e avivar o espírito cristão num grande número de almas. Em face dessas autoridades, é forçoso concluir que a santa escravidão não é uma novidade, uma doutrina sem aprovação da Igreja. Ao contrário, deve dinamar, como o provamos, dos mais sagrados dogmas de nossa religião, qual conclusão lógica e premissas certas. Papa João Paulo II, não tem como não lembrar de Papa João Paulo II. Papa João Paulo II também se consagrou
né? E todos, eu acho que todos que estão aqui, uma boa parte, puderam acompanhar o papado de João Paulo e ver como foi. João Paulo expressava um grande amor à Santíssima Virgem, tanto que ele escolheu para o lema do seu pontificado, Totus Tuus. Quando o seminarista leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, sua devoção a Nossa Senhora desde então tornou-se mais intensa, como ele próprio disse. Então ele se consagrou ainda antes de ser padre. O que ele fala sobre o tratado? A leitura deste livro marcou em minha vida uma transformação decisiva. A consciência foi que a devoção de minha infância e mesmo de minha juventude para com a Mãe de Cristo ganhou uma nova dimensão. Enquanto antes me mostrava reservado, com medo de que a devoção a Maria pudesse deixar Cristo na sombra, em vez de lhe dar propriedade, entendi agora, à luz do tratado, que a realidade é totalmente diferente. São os escrupulosos, né? A devoção a Maria, que tomou assim uma forma determinada, continuou viva em mim. Tornou-se uma parte integrante da minha vida interior e de meu conhecimento espiritual de Deus. João Paulo II, ele quer dizer para cada um de nós que o tratado o fez entender que em momento algum nós deixamos de amar mais a Deus se nos entregarmos a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, quando ela recebe uma oração, tudo que Nossa Senhora recebe, ela passa para o Filho. Ela passa para o Filho. E nós aprendemos isso na nossa consagração. Talvez algumas coisas que sejam faladas aqui sejam redundantes para vocês. Mas eu digo para vocês, coloco o exemplo daquela mãe que ensina o filho. Menino não corre. Menino não corre. Ela é redundante, menino não corre. E o menino continua a correr. Ele para de correr quando ele cai, ou quando ele enjoa de escutar a voz da mãe e para de correr. O redundante às vezes é necessário. Porque muitas das vezes a gente escuta, entra aqui e sai do outro lado. Carta do Papa. Em uma carta do Papa João Paulo II, no dia 15 de agosto de 84, por ocasião da celebração do 25º aniversário da consagração da Itália ao Coração Imaculado de Maria, explica os fundamentos bíblicos e teológicos da consagração à Santíssima Virgem. O que ele fala para a gente? O significado antigo da consagração à Virgem Santíssima consiste não apenas num efêmero gesto devocional, mas na acolhida filial daquela que Cristo nos deu por mãe, na ordem da graça, na pessoa do discípulo amado. Tal relacionamento direto e permanente com Maria na oração, na disponibilidade ao seu influxo e na assimilação de suas atitudes evangélicas, por sua vez, transforma-se num caminho de fidelidade a Cristo. O que ele quer dizer para nós? Quanto mais perto de Nossa Senhora, quanto mais olharmos como Nossa Senhora agiu, quanto mais termos este exemplo de fidelidade, termos este exemplo de perseverança, mais nós vamos nos aproximar de Deus. Quando você convive muito com uma pessoa, você às vezes não fica parecido com ela. Eu já me peguei nisso. Eu trabalhei 2 anos e meio junto com um chefe que depois eu fiquei parecido com ele, de tanto trabalhar perto dele. Imagina a gente se tornando alguém mais próximo de Jesus, na assimilação de suas atitudes evangélicas. Irmãos, para
que maior exemplo de fé do que Nossa Senhora? Nossa Senhora viu Jesus Cristo na cruz. Você já parou para pensar? Você acredita tanto numa pessoa, você olha para aquele cara, é o cara. Aquele cara é o cara. Principalmente vamos tomar hoje um exemplo do UFC. O rapaz lá que nunca perdeu. Só bateu, e numa hora ele perde. O que as pessoas dizem? A primeira coisa: vixe, você que era bom. Não, esse aí não era bom não. Eu botava a maior fé nele. Imagina Nossa Senhora vendo Jesus na cruz e acreditando mesmo assim, morto. O Espírito se transformasse em um caminho de fidelidade a Cristo, de docilidade ao Espírito Santo, de comunhão de amor com o Pai e de vida eclesial. Espero, portanto, que o renovado empenho de consagração a Maria seja visto e vivido em referência à história da salvação, como modo seguro para realizar a aliança com Deus. Não adianta eu me consagrar a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Nossa Senhora, se o meu objetivo não for chegar a Deus. Se eu me consagrar por me consagrar, nada vai adiantar. E aí vem aquela frase que é pesada, mas que a gente já escutou muitas vezes por aí. Aí vai para o inferno com corrente e tudo. É pesado, mas precisa ser dito. Restabelecida por Jesus Cristo no mistério pascal e efetuada pelos cristãos no batismo, na confirmação e na Eucaristia, consagrados a Deus por iniciativa gratuita do amor misericordioso. Devemos viver para Ele, oferecendo a nossa pessoa como sacrifício vivente, santo, agradável a Deus, sob o exemplo de Maria, a Virgem consagrada ao Senhor. Então aqui, sobre aquela situação que eu coloquei no início, que as pessoas colocam em xeque o tratado, colocam em xeque a consagração. Nós temos um exemplo, talvez alguns de vocês já tenham visto até, de um irmão que mandou uma carta para o padre Rodrigo Maria, pedindo uma ajuda, porque a sua posição de consagrado estava sendo colocada em dúvida dentro do seminário. E talvez esta carta ela seja a resposta para cada um de nós das dúvidas que às vezes as pessoas nos colocam. Poderia fazer uma sessão de perguntas em relação a isso, mas eu acho que aí esta carta responde tudo. Então ele diz assim: Salve Maria Imaculada. Padre, na minha paróquia tem um seminarista que não concorda com a consagração. Vai fazer 1 ano que sou consagrado pelo método de São Luís, mas o seminarista sempre faz algumas críticas sobre a consagração. Aí eu queria que o Senhor me respondesse tudo o que o seminarista me falou, para assim eu não ter mais dúvidas. Eu sou vocacionado, tenho 18 anos, e ele começou a falar que o reitor poderia me cortar do seminário se me visse com a cadeia no braço, e falou várias coisas. Aí eu tirei a minha cadeia e coloquei no tornozelo. Queria saber se foi errado o que fiz, porque às vezes eu acho que foi uma fuga da perseguição. Mudar a minha cadeia de lugar. Ele também usou aquelas palavras de Jesus: eu não vos chamo mais de escravos, mas sim de amigos. Eu abro um parêntese aqui e digo para vocês, é por isso, gente, que a cada dia você vira uma esquina e tem uma igreja diferente. Porque as pessoas elas pegam trechos isolados da Bíblia e fazem daquilo uma verdade universal. A Bíblia ela foi escrita em situações, em momentos diferentes.
Não se pode pegar um trecho da Bíblia e colocar como verdade universal. E muitas das vezes, até para encobrir o nosso pecado, a gente pega trecho da Bíblia. Não é verdade? Então existe toda uma situação, existem outras igrejas que têm um trecho da Bíblia que fala que o cabelo é o véu da mulher. E aí, o nosso irmão pega esse trecho e cria uma igreja em que a mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher. Só que tem todo um aparato histórico. Na época em que isso foi escrito, as mulheres, sabe como é que as mulheres eram reconhecidas prostitutas? Quando o cabelo era cortado. Mulher de cabelo cortado era prostituta. Mas isso é um aparato histórico. Não é uma realidade nossa. Depois ele disse que depois do Concílio Vaticano II, a igreja aboliu qualquer tipo de escravidão. E disse também que esse tipo de consagração não é aprovado oficialmente pela igreja. Isso tudo é verdade? O Senhor poderia me explicar isso, por favor? Então, Padre Rodrigo Maria diz o seguinte: caríssimo, que Deus te abençoe. Esse seminarista que atua em sua paróquia, pode até ter boa vontade, mas é mal informado. Ele deveria saber que todos os escritos de São Luís foram aprovados pela igreja e declarados isentos de qualquer erro pelo Papa Pio IX. Ainda há pouco nós vimos. Ele deveria saber que as correntes abençoadas, das quais São Luís fala no tratado, são sacramentais. Ou seja, objetos abençoados para uso dos fiéis e que, juntamente com todas as demais práticas ensinadas por São Luís, são aprovadas pela Santa Igreja. Ele deveria saber que esta consagração consiste em quê? Renovação dos votos batismais, e que por isso mesmo possui uma atualidade pastoral permanente, uma vez que a santidade consiste justamente na fidelidade a esses mesmos votos. Essa é uma das razões pelas quais o mundo se encontra da forma que está: o esquecimento das promessas batismais. O batismo não tem mais importância para as pessoas. Eu me batizo hoje aqui, depois amanhã eu vou me batizar ali, depois de amanhã ali. Não traia seu batismo. Não traia seu batismo. Ele deveria saber que justamente por ser sempre atual, esta consagração foi vivenciada por diversos santos e papas de nosso tempo, e que na atualidade o maior apóstolo dessa consagração foi São João Paulo II, que fez essa consagração total quando ainda era seminarista, que quando o Papa deu seu testemunho de escravo de Nossa Senhora e adotou o seu lema de pontificado totus tu, o qual foi tirado do tratado da verdadeira devoção e resume esta consagração. Ele deveria saber que esse grande Papa lia esse tratado todos os dias e o tinha como livro de cabeceira, sabendo de cor várias partes desse precioso livro. Ele deveria saber que este mesmo Papa escreveu 2 cartas à família Monfortana, onde ele exalta essa consagração, a santa escravidão de amor para com Nossa Senhora, e recomenda a todos os fiéis, justamente por saber e por ter ele mesmo experimentado seus maravilhosos efeitos. Esse seminarista que ignora as coisas mais elementares da vida espiritual, talvez com o tempo estude mais a Bíblia e passe a interpretá-la melhor à luz do sagrado magistério, para assim saber, por exemplo, que na Bíblia a palavra servo equivale a escravo, pois naquela época não havia distinção entre uma coisa e outra.
Assim é comum em suas cartas os apóstolos se apresentarem como servos, ou seja, como escravos do Senhor, ou ainda, para eles é uma honra pertencer a Jesus, ser uma propriedade de Deus. Jesus nos trata como filhos e irmãos, mas nós pertencemos a Ele. Somos suas propriedades, por Ele criados e resgatados pelo seu preciosíssimo sangue. Ademais, a Bíblia nos diz que Jesus e Maria se fizeram escravos por amor de nós. É, portanto, muito adequado que nos façamos escravos por amor a eles. Uma coisa é eu dizer que eu sou escravo da bebida. Uma coisa é eu dizer que eu sou escravo das paixões do mundo. Uma coisa é dizer que eu sou escravo do dinheiro. Uma coisa é dizer que eu sou escravo do meu trabalho. Eu posso ser escravo de tanta coisa. E aí é um escândalo mostrar que é escravo de nosso Senhor. Ah, porque Jesus diz que aboliu todo tipo de escravidão. Ele deveria saber que esse mesmo Papa caríssimo, o citado seminarista, se quiser ser um bom sacerdote, necessitará estudar um pouco melhor a fé e a espiritualidade católica. Tudo quanto ele falou apenas evidenciou a monumental ignorância que o mesmo possui em relação a essa consagração e sua relação com a fé católica. Sei que esse desconhecimento se estende a muitos outros seminaristas, sacerdotes e mesmo bispos que pensam ter o direito de condenar ou desaprovar o que a Santa Igreja já aprovou e recomendou. Esse espírito contrário à devoção e à piedade por boa parte do clero evidencia o estado de doença espiritual no qual se encontra o mundo e boa parte dos membros da Igreja de Deus. Quanto a você, só lhe recordo que as correntes não são obrigatórias. Aliás, como nenhuma prática externa da consagração, mas como diz São Luís, são vivamente recomendadas. O véu é obrigatório, saia grande é obrigatória. Mas como é que eu vou dizer que eu sou consagrado a Jesus por meio de Nossa Senhora, se a minha devoção externa não diz isso? Não tem como. É inevitável lembrar-se das palavras de nosso Senhor: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Meus irmãos, eu tenho quase que a certeza de que a maioria de vocês devem olhar para aqueles monges do deserto e querer aquilo para si. Cara, que legal! Os caras passam a vida inteira orando, entregam a vida a Deus, fazem jejuns, penitências fortes. Eu admiro isso. E eu acho que muitos de vocês também admiram. E devem se colocar: poxa, eu queria ser um monge desse do deserto. E ai de nós se não fossem eles, porque esse mundo estaria perdido. Mas a gente não quer sacrifício. A gente só pensa aqui, ó. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente admira os monges do deserto, mas se eu te disser um não, ou olhar com cara feia para ti, a ira já sobe. Se alguém faz algo de ruim para ti, a ira sobe. A gente se estressa muito rápido. Alguém olhou de cara feia para ti, falou algo de errado e tu já... Mas é nessa hora, é nesse momento. Eu falo disso, não é porque eu não sinto, porque quando a gente fala, é para a gente também. Mas é nesse momento que a gente se coloca parecido àquele monge do deserto, que a gente deixa de querer sentir a ira
Porque a ira é uma vontade nossa naquele momento. E aí nós cortamos essa vontade nossa para fazer a vontade de Deus, que é amar. Amar com um amor em comum. Não é aquele amor de que eu só amo quem gosta de mim, eu só amo quem dá risada para mim. Eu só amo quem mostra os dentes para mim. Eu tenho que amar quem não gosta também de mim. Que Deus siga te abençoando. Mas pense bem, se vale a pena entrar em um seminário onde a doutrina da igreja não é bem aceita ou bem ensinada. Que Deus mesmo te providencie um seminário onde você possa aprender a doutrina católica e vivenciar uma boa espiritualidade. A igreja e o mundo necessitam de padres santos que tenham coragem de amar a Deus e as pessoas a ponto de serem verdadeiros com elas e de lhes proporcionar a graça de Deus para conduzi-las ao céu. Uma frase do Papa Francisco diz o seguinte: cristão que não ama a Virgem Maria está órfão. Está órfão. E como eu disse, palavras de um Papa, lá no parágrafo 882 do Catecismo. Por que eu estou falando do Catecismo? Porque tudo que a gente fala precisa ser pautado na Santa Palavra e no Catecismo. O Catecismo lá no 882 vai falar o seguinte: o Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre e livremente o seu poder. Quem tem o catecismo e quiser olhar o parágrafo 963 e 964, também vai entender um pouco sobre a importância da Virgem Maria dentro da igreja. Então, meus irmãos, nesta tarde de hoje, ao qual fui convidado para partilhar com vocês um pouco sobre o que a igreja fala do tratado, qual é o posicionamento da igreja, e até para nós mesmos, porque nós devemos levar a consagração a todos os cantos. E hoje a gente consegue ver que a consagração ela é bem aceita em muitos lugares. Só que nós devemos ter cautela, nós devemos ter cuidado no nosso posicionamento. A igreja aprova, ok, mas a gente também não pode fazer estripulia, fazer coisas que eu acredito que a gente não aprendeu com o tratado e não aprendeu em alguma formação que nós tenhamos feito sobre a consagração. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço a todos por estarem aqui, dedicando esse tempo ao Senhor. E tenho certeza que não é um tempo jogado fora, e que o Senhor está olhando por cada um de nós, e Nossa Senhora nos amparando com o seu manto. E quando tudo estiver difícil, lembremos de que a vida do Senhor, ela não foi fácil. E se a gente quer que a nossa vida seja fácil, a gente quer ser maior que Deus. Porque o Senhor não teve uma vida perfeita. Então que nós possamos, eu convido a vocês nesse momento, para que possamos ficar de pé. E diante desse turbilhão de informações que recebemos, que nós possamos ir com nossas próprias palavras, agradecendo a Deus por este ensinamento,
agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por Ele ter trazido cada um de nós para este lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Esta palavra que nos mostra o caminho correto, o caminho reto, o caminho do amor, o caminho da sabedoria. Obrigado, Senhor, pelos dons que Tu concedes a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mostrar cada dia mais e mais como ser um verdadeiro cristão. Agradecendo também a Nossa Senhora, que está sempre a interceder por cada um de nós. Mãe, eu te agradeço, Mãe. Eu te agradeço por esta tarde abençoada. Eu te agradeço, Mãe, por estes ensinamentos. Eu te agradeço, Mãe, por estar sempre apontando para nós o verdadeiro caminho que é Teu Filho, Mãe. Eu te agradeço, Mãe, por toda a minha vida. Eu te agradeço, Mãe, por ter me mostrado toda a verdade. Eu te agradeço, Mãe. Te agradeço tudo que tem feito por mim. Como é bom sentir a doce paz